E ele diz assim, a grande confusão que fica, porque o Freud, sem querer, dá muita volta, né, no artigo do Além do Princípio do Prazer, e não esclarece finalmente isso, ele diz assim, o sistema tende ao equilíbrio, mas tem uma tendência ao menor nível de energia. Da pulsão de morte, vai pensar na morte do indivíduo. E não é disso que o Freud está falando. É o retorno ao equilíbrio. O que é que acontece, né? Você está lá equilibrado. Minha vida está meio estranha, eu não sei bem o que está acontecendo, eu não estou contente, ninguém gosta de mim. A partir do momento em que ela sentiu uma tristeza, uma busca de prazer. Prazer, 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 prazer. O que é que vai acontecer? Desprazer. Vai haver um momento onde isso cessa e volta ao equilíbrio. Não foi isso que nós estávamos falando? Eu falei, precisa ficar de olho se ela não vai ficar prazer, 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 porque ela vai endoidar. O que é a pulsão de morte? A pulsão de morte é o que faz com que este prazer volte ao equilíbrio, volte à realidade. Porque não dá para ficar nesse pico tão alto o tempo todo. O princípio do prazer é um princípio que diz que ao buscar o prazer, vai haver um momento onde esse prazer se realiza e a tensão vai ser liberada e a energia vai voltar ao equilíbrio. Quando a energia volta ao equilíbrio, é a pulsão morte que está indo para trazer esse equilíbrio de volta outra vez. E agora ele vai introduzir o princípio de realidade, que é exatamente o que faz com que a máquina não pare, porque ela busca prazer de novo. Eu obtive prazer, voltei para o meu ponto de equilíbrio. Daqui a pouco eu vou fazer o quê? Prazer de novo, eu vou buscar outra vez. O princípio de realidade faz com que eu busque outra vez o princípio. Depois eu retorno. Ele fala assim, sabe o que o Freud estava escrevendo no artigo, além do princípio do prazer? Como é que funcionam as energias? Estava falando de um princípio termodinâmico de equilíbrio de energia. Aí no fim ele brinca e fala assim, né? Se nós tiramos um coelho da cartola, se eu tiro o coelho é porque eu tinha posto o coelho lá. O que isso diz para nós? Diz que se alguma energia está sendo liberada, é porque ela em algum momento já entrou. Portanto, eu tenho princípios que me carregam e princípios que descarregam. E princípios que mantêm isto em equilíbrio. Qual é a preocupação do Lacan nesse momento? É dizer assim, olha moçada, o artigo lá do Além do Princípio do Prazer é bem confuso. E fica mais confuso ainda se vocês acharem que ele está falando de processos da consciência. Ele não está falando de processos da consciência. Ele está falando de processos de equilíbrio de energia que estão no sistema como um todo. Inconsciente e consciente, mas que regulam a nossa vida, como prazer e desprazer. Ele quer entender, nesse artigo, onde é que ele se confundiu no passado, porque o Freud primeiro achou que só existia prazer, né? E aí ele se surpreende com os soldados de guerra que vêm e mostram para ele o tempo todo uma repetição do desprazer, sonhando o tempo todo com a guerra, repetindo o tempo todo o que tinha acontecido na guerra, as más experiências que eles tiveram, e eles não conseguiam mais ter prazer, eles não conseguiam mais viver. Então ele falou assim, alguma coisa desregulou. Esse sistema que eu achava que funcionava de um jeito, não está se mostrando desse jeito. Tem alguma coisa aí diferente no funcionamento. Então ele está tentando descrever um outro modelo de máquina. Se você for olhar, tudo no mundo é energia. Agora nós vamos ver o negócio da entropia, e ele deixa muito claro, ele fala assim, a entropia é uma possibilidade, é uma quantidade estatística que diz qual é a quantidade de possibilidades de organização de uma matéria. É meio de cara assim um troço, mas não é complicado de entender. Por quê? Porque tudo que existe existe numa determinada organização, porque alguma energia foi empregada que gerou aquela organização. Enquanto essa energia não é empregada, existem milhares de possibilidades diferentes deste arranjo acontecer. Quando a entropia é muito alta, esse nível de possibilidades ele está espalhado.
Ele está desorganizado. Você poderia ficar assim, 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 milhares de posições. O que é que você fez? Você reduziu a entropia. Você introduziu energia para fixar alguma coisa. Na análise, nós estamos trabalhando com este jogo de entropia. Se o cara está muito preso, ele tem uma entropia muito baixa, por exemplo, num determinado assunto, você faz ele olhar para outros aspectos, mudar de ponto de vista, porque você quer uma entropia alta. Então você, de certa forma, entre aspas, você desorganiza o pensamento. Para depois fazer o quê? Organizar de novo, mas de uma outra forma, que ele não sofra. E esta entropia, que seria este E, né, ela está, para nós, inserida no volume de informações que nós estamos processando. E aí ele vai fazer uma comparação com o sistema de comunicação por linha telefônica. Porque ele quer fazer aí, de certa forma, um paralelo com o nosso sistema nervoso, que é como se fossem fios e cabos. Tá? Ele vai dizer assim, e aí ele escreve na lousa, e aqui não aparece, ele escreve o E, abre parênteses, o E igual F função, ele já está começando a falar de matemática aqui, função, abre parênteses, de I. Em função da quantidade de informação, eu vou ter mais ou menos entropia. No exemplo que eu dei, vocês poderiam imaginar que cada peça do Lego é uma informação. Pegar essa informação que está dispersa lá em cima da mesa, e como é que eu vou pegar, juntar essa informação dentro de mim para fazer o aviãozinho? É dizer que ele é um pensamento feito a partir de informações. Quer dizer, ele está fazendo aqui um paralelo, porque ele está usando duas teorias, a teoria, né, da termodinâmica, a primeira e a segunda, né, leis da termodinâmica, e uma coisa que ele já vai introduzir para nós da cibernética, que é a teoria informacional. Ele está falando de energia, ele está falando de comunicação, ele está falando de tudo que, de certa forma, cerca o que o Freud tratou no Além do Princípio do Prazer. Só que o que ele está sendo claro, ele está dizendo assim, isto não aparece lá, mas é disto que ele está falando. Além do Princípio do Prazer, é um artigo onde o Freud está falando de como a energia circula no sistema. Nosso sistema, é isso que Freud está falando no Além do Princípio do Prazer, é um sistema que trabalha com informação. Nós estamos o tempo todo lidando com essa questão da quantidade de informação e diretamente quanta energia é gasta para trabalhar com essa informação. Aí ele faz uma comparação com a linha telefônica, porque ele fala assim, quando queremos comunicar com alguém, tem que dar um jeito de fazer o quê? Da voz humana ser transformada em sinais. Ele está começando a introduzir aqui a cibernética, como é que as máquinas funcionam, como é que o computador funciona. Ele fala assim, isso também estava lá no artigo do Freud. Só que o Freud não foi tão claro. Ele falou, nós estamos agora olhando por dentro. Então ele diz assim, essas máquinas de comunicação, elas também trabalham com o mesmo conceito. Isso é matemática, isso são funções, isso é física pura. Aí ele cita o tal do Maxwell. Esse Maxwell é um físico muito importante que teoriza exatamente como é que funcionam os sistemas de transferência de energia. Quando eu tenho baixa energia e eu preciso transferir alta energia para um outro lugar. Como é que isso acontece? Então esse cara faz um experimento mental, ele não tem como praticar e até hoje ainda, exatamente como ele imaginou, as pessoas não conseguem fazer, mas ele imaginou que você poderia ter, por exemplo, uma caixa com uma divisão, ar frio de um lado e ar quente do outro, tá? E alguém que estivesse controlando uma abertura. Veja, um experimento mental, tá? Isso não existe, na verdade. Né? E estão tentando até hoje ver se consegue fazer igualzinho, mas não. E este ser, que ele chama de demônio, até hoje não sabe por que ele chama de demônio, mas ele chama de demônio, tem a capacidade de
identificar a quantidade de energia de cada partícula e separar as partículas pela quantidade de energias que ela tem. Então, ele controlaria, né, o decaimento e o crescimento de energia. O que aconteceria? O ar frio está do lado de cá e o ar quente está do lado de cá. Quem tem mais energia, na opinião de vocês? O ar frio ou o ar quente? O quente tem mais energia. As moléculas, calor quer dizer o quê? Moléculas em agitação. Quando nós sentimos calor é porque o ar esquentou. Esquentou porque as moléculas estão indo mais rápido. No frio, no mais gelado, elas diminuem essa velocidade. Então, se eu abrir um buraco, suponha, tem uma caixa fechada, com uma tampa no meio, e aí eu abro um buraquinho. O que vai acontecer entre o ar quente e o ar frio? Alta energia vai penetrar na baixa energia, duas vão ficar, talvez, mornas. O que o tal do Maxwell fala? É garantido que os sistemas vão se equilibrar. Então agora nós vamos fazer uma ligação com o princípio do prazer do Freud. Qual é o princípio do prazer do Freud? Alguma coisa se excita, descarrega para voltar ao equilíbrio, que é o contrário do que a gente imagina, né? Prazer seria excitação. Não, ele diz assim, a excitação vai até um certo ponto, depois ela descarrega, e aí é que há o prazer. Há o prazer na descarga. Para quê? Para que o sistema fique equilibrado, homeostático. E esse cara, esse tal de Maxwell, estava exatamente descrevendo para nós, nesse experimento mental, como é que esse sistema, que é o nosso sistema, funciona.